Bem-vindos de volta, pessoal. Hoje é 26 de agosto de 2026 e estamos com Stanislav Krapivnik, ex-oficial do Exército dos Estados Unidos, originalmente de Donbass, que teve formação militar nos Estados Unidos e agora está na Rússia. Então, obrigado por voltar ao programa. Obrigada. Eu só tenho uma pergunta. Para onde foi o verão? Passou rápido, passou mesmo. Incrivelmente rápido este ano. Para onde foi o verão? E aqui estamos. Deixe-me perguntar sobre essa visita de hoje do diretor da CIA, John Ratcliffe. Quer dizer, Bem, primeiro vimos uma aeronave de transporte militar dos Estados Unidos, um C-17, ao que parece, ou pelo que nos informaram. Ele foi à Rússia e pouco depois o diretor da CIA chegou. Aparentemente ele ficou lá só algumas horas e depois foi embora. Não com grande pressa, mas foi uma visita muito breve. Então, pelo que entendo, ele se reuniu com o chefe da inteligência russa. E mais uma vez, não está claro. Eles estão discutindo paz, estão discutindo desescalada, novas regras do jogo, ou, neste momento, é só especulação? Bem, isso é especulação. A menos, é claro, que você leia parte da imprensa ocidental que parece saber exatamente do que está falando, embora ninguém tenha dito nada, por meio de possíveis fontes anônimas. Sabe, eu mesmo e eu olhando no espelho. Sim, eu sei do que eles estão falando. E as versões variam bastante. O Financial Times disse que ele foi lá para alertar os russos. Sabemos que vocês estão prestes a lançar uma grande ofensiva e colocar mais algumas centenas de milhares de tropas, e a OTAN não será quebrada. Certo. Como se a OTAN já não estivesse lutando e fosse fazer algo mais. Mas isso é o Financial Times. Outros, como o New York Times e o Wall Street Journal, estão dizendo que há uma nova proposta, uma nova fórmula, para tentar parar a guerra, pelo menos parar os combates no Mar Negro. Porque, aliás, a Europa vai passar muita fome, porque os grãos ucranianos que vão para os portos europeus não estão saindo pelo Mar Negro. E a África também, porque os grãos russos não estão saindo, e eles vão principalmente para a África. Mas a questão é, isso é o que eles dizem saber, mas eles não sabem. Olha, a realidade é que esta foi uma visita muito curta, incrivelmente curta e muito pomposa. Porque a pergunta seguinte é, por que um C-17? E foi um C-17. Há fotos dele estacionado no aeroporto de Vnukovo, que é um aeroporto civil. Então esse avião entrou. Não me lembro se foi na Noruega ou na Escócia que ele pousou, para reabastecer e depois seguiu viagem. Então o transponder não foi desligado. Alguém percebeu logo no início que havia um C-17 chegando e acompanharam o avião entrando na Rússia. Isso realmente fez soar o alarme. Antes de pousar, já estava saindo na imprensa que, olha, tinha um C-17 voando por o que parecia ser Moscou. Então a rampa traseira se abre e sai de lá um pequeno comboio de carros, SUVs e uma limusine, imagino que blindados, para levar um tal de Ratcliffe ao Kremlin. Bem, talvez ao Kremlin, talvez a Lubyanka, não sei ao certo para onde foram. E aí voltam e vão embora de novo. E quando digo rápido, eles ficaram em solo por menos de 3 horas. Ora, mesmo que liberem o caminho de Vnukovo até o centro de Moscou, isso dá pelo menos uns 45 minutos de carro. Quer dizer, sendo realista, mesmo com a estrada livre, vai levar no mínimo uns 40 minutos para chegar lá e 35 minutos para voltar. Então eles ficaram lá por cerca de 1h30. A próxima pergunta óbvia é, por que diabos levaram um comboio? Quem faz isso? O Trump faz isso. Normalmente, se alguém, como o chefe da CIA, chega de avião, faz tudo discretamente. Você não pode saber que ele está lá. No máximo, eles pegam um avião fretado. Um avião fretado pousa discretamente. Ele entra numa limusine sem identificação, ou num SUV, ou seja lá o que for, e o levam até lá. Eles têm as reuniões, talvez façam 1 ou 2 brindes, ou talvez cuspam no olho um do outro. Sabe como é? Nunca dá para saber. Talvez passe a noite, talvez não. E aí ele volta de carro, discretamente. E você fica sabendo disso cerca de 1 dia ou meio-dia depois que o avião decolou.
Então o diretor da CIA estava em Moscou, ou o diretor do FBI, ou alguém assim, ou vice-versa. É assim que normalmente se faz. Essas não são pessoas que saem anunciando sua presença. Este é o chefe dos serviços especiais. Eles não gostam de atenção. Mas este é o Trump. E você me pergunta, por que eles fariam isso? Bem, a resposta fácil é que você tem um macho beta tentando agir como um macho alfa no comando da Casa Branca. E ele está fracassando em tudo. E precisa parecer durão. Precisa parecer imperial. Então, em vez de fazer com que seu principal chefe de espionagem entre discretamente para entregar ou trazer de volta qualquer mensagem que seja lá o que for, ele chega como num desfile, um desfile imperial. Estamos aqui. Somos grandes. Olhem, temos vários carros. Somos importantes. São vários carros caros que trouxemos num avião caro que custou ao contribuinte alguns milhões de dólares ida e volta, porque, sabe, podemos fazer isso, somos um império, somos poderosos. Mas o ponto é o seguinte: pessoas poderosas não precisam lembrar todo mundo de que são poderosas. Elas entram na sala e todo mundo fica. Sim, Sabemos quem ele é. Pessoas fracas precisam lembrar todo mundo, o tempo todo, de como são poderosas. Nações fracas precisam fazer um espetáculo de tudo tentando exibir pompa e cerimônia para intimidar outras nações. E outras nações poderosas olham para isso e simplesmente riem, porque sabem qual é a situação. Ou deveriam saber qual é a situação. Então é isso. mas eu estava pensando, provavelmente há muita encenação nisso tudo, eu sinto, o que não é. Mas tem outra coisa. Em algum momento, deve começar a bater um certo pânico, porque sabemos que na Ucrânia há agora um enorme problema de escassez de armas. O problema de efetivo só está crescendo. Vi que Keith Kellogg foi a Kiev e começou a incentivá-los a recrutar mulheres ou a convocar mulheres. E, de fato, isso é algo que a mídia britânica também está defendendo, assim como a mídia americana. E com todos esses problemas militares, veremos problemas econômicos, instabilidade política, alguma instabilidade social e mais oposição a todos esses recrutadores militares. E enquanto as linhas de frente estão cedendo, você vê um possível cerco a Sloviansk-Kramatorsk. Os problemas na Ucrânia. Em Zaporísia. Bom, à medida que tudo isso se intensifica e fica mais difícil, até o ex-ministro da Defesa da Ucrânia, Fedorov, está dizendo que, na verdade, estamos perdendo esta guerra gradualmente. Neste momento, a Rússia está intensificando, como você disse, os ataques contra a Ucrânia, ataques massivos, mesmo quando a Ucrânia já não tem mais defesas aéreas. Mas também está aumentando a pressão em toda a linha de frente. E agora, vejo algumas informações de que os russos também estão preparando uma grande frente em Chernihiv. Então, mais uma vez, esticando ainda mais os ucranianos no momento em que eles já estão sobrecarregados. Então, dá para entender se houver pânico acontecendo. E acho que essa é a minha pergunta. O que você vê acontecendo agora nas linhas de frente? E como a Ucrânia pode responder a isso? Porque suponho que esse seja parte do motivo pelo qual, nos países da OTAN, de repente estão voltando a falar em negociações. Bem, não é só o que está acontecendo no campo de batalha em particular. Bom, dá para chamar isso de campo de batalha. Acho que uma das questões maiores, antes de entrarmos de fato no campo de batalha, é que se você olhar o quadro geral, há a crise dos combustíveis e a fome que vem junto com ela. Veja, a previsão europeia para a produção agrícola deste ano está 40% abaixo da do ano passado. Isso é fome. É fome na União Europeia, pelo menos para as classes mais baixas. E a classe média vai ser duramente atingida por isso. Talvez ainda consigam comprar comida, mas não vão conseguir bancar muita coisa além disso. Já a classe baixa vai passar fome. Como disse um amigo meu, Lorenzo, ele é professor na Itália, o problema das classes mais baixas na Itália, antes de tudo isso realmente começar a se intensificar com a Guerra do Golfo, era que havia muito mais dias no mês do que dinheiro no banco.
Na última semana, as pessoas das classes mais baixas já estavam tendo dificuldade para alimentar a si mesmas e suas famílias. E isso antes do aumento acentuado. Esse aumento está chegando. Os preços do diesel já estão subindo. Então há duas razões para... duas razões. Há 3 ou 4 razões para a queda na agricultura. Uma, obviamente, é que os preços dos fertilizantes triplicaram. Isso também é um problema para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, ao contrário da União Europeia, importam fertilizante russo. No ano passado, importaram cerca de 500 milhões de dólares em fertilizantes, cerca de 600 milhões de dólares. Este ano, esse mesmo fertilizante vale 1 bilhão e 400 milhões de dólares. O custo praticamente triplicou. E muitos agricultores americanos não tinham condições de pagar por ele. O fertilizante estava disponível. Eles podiam comprá-lo, mas não tinham como pagar. Os europeus são ainda mais estúpidos do que os europeus não russos, porque eles poderiam obtê-lo, têm acesso a isso. Mas não só não podiam pagar, como disseram não vamos comprar porque é fertilizante russo. Então é aquela coisa, sabe? Vamos congelar a cara para prejudicar nossas mães. Já passamos de narizes e orelhas. Esse é o ponto da Europa. E aí você tem uma crise de diesel, e o diesel é necessário para a agricultura. Por que a Rússia não exporta diesel entre meados de março e mais ou menos outubro? Porque a partir de meados de março você está semeando os campos no sul. E de meados ao fim de maio, está semeando os campos no extremo norte, nas planícies siberianas. E depois você faz a colheita. E no sul, há pelo menos 2 safras, às vezes 3. E aliás, a Rússia teve uma safra recorde, a primeira. Então a segunda também parece que vai ser outra safra recorde. O problema para os europeus é que se você não tem diesel, fica bem difícil colher uma safra muito grande. Só dá para fazer uma certa quantidade à mão. Essa é uma questão. E tem também o simples fato de que não choveu. Ao contrário do verão relativamente frio da Rússia, agora lá fora está algo como 15 graus e tem chovido. Aliás, foi um verão muito chuvoso. Quando você sai do leste europeu e entra na Europa Central, ou seja, Varsóvia, você sabe tão bem quanto eu o quanto as temperaturas dispararam, a seca começou, o Danúbio baixou e o Reno baixou. E não dá para transportar carvão pelo Reno, para cima e para baixo, porque as barcaças estão encalhando nos bancos de areia. As usinas nucleares estão sendo desligadas porque não há água suficiente, ou porque a água está tão quente que não consegue resfriar de verdade. Então ainda pode chegar a temperaturas críticas. Ou seja, você tem toda uma série de problemas. A falta de chuva é um deles. Incêndios florestais que vêm devastando áreas, e tudo isso afeta a produção das colheitas. Gostem ou não, tudo isso afeta a produção das colheitas. E depois há a guerra da União Europeia contra os agricultores. Nem todos os países da União Europeia enlouqueceram, mas alguns da Europa Ocidental, em particular, enlouqueceram completamente. O principal exemplo são os Países Baixos. Os Países Baixos, um dos setores agrícolas mais eficientes do mundo, na verdade usava uma quantidade muito moderada de fertilizante. Tudo muito bem administrado. Então o governo tentou destruí-lo. E quando não conseguiram atingir os fazendeiros, e os fazendeiros se rebelaram, e eles não conseguiram simplesmente tirar as terras dos fazendeiros, obrigaram os fazendeiros a dar para o gado remédios contra peidos. Quer dizer, logo de cara, já estamos numa zona de The Onion e The Bee. Remédios contra peidos para as vacas. Nesse ponto, alguém que viesse de fora da nossa linha do tempo, sabe, do futuro distante ou de outra dimensão, olharia para você e diria, as pessoas são idiotas. Que diabos há de errado com vocês? Mas os remédios contra peidos também matam as vacas. Então nada de peidos, porque as vacas agora estão mortas. E se você não der às vacas os remédios contra peidos e não se levar à falência com vacas mortas, nós simplesmente tomamos a fazenda porque vamos multar você por não dar veneno às suas vacas. Então você junta tudo isso numa tempestade perfeita.
E o que acontece? Bom, ou você começa a criar larvas de farinha para tentar obter proteína, ou encara a fome. Esse é o problema. Bem, a alternativa à fome é a Ucrânia. A Ucrânia tem muito grão, mas o Ocidente, em sua infinita sabedoria, decidiu ampliar ao máximo a guerra marítima da Ucrânia no Mar Negro. Começaram a atacar muitos navios russos, com grãos russos. E diferentemente da Ucrânia, os grãos ucranianos vão principalmente para a Europa Ocidental. Os grãos russos vão principalmente para países como o Egito e vários países da África subsaariana. Na verdade, sem os grãos russos, o Egito vai enfrentar a fome. Grande parte da África vai enfrentar a fome sem os grãos russos. O Sudeste Asiático, a China. Bem, a China sabe, você poderia fazer isso por ferrovia, mas não dá para fazer a África por ferrovia. Nem o Sudeste Asiático, provavelmente. Acho que até daria, mas seria uma viagem muito cara até lá embaixo. Mas esse é o ponto. Então a Rússia reagiu, escalou a situação e fechou aqueles portos, todos os 7 portos da província de Odessa. E por fechou queremos dizer que os explodiu, continua explodindo e continua atingindo quaisquer navios que entram e saem. Então o Ocidente agora está numa situação muito ruim. Embora o europeu médio tenha virado uma ovelha sem espinha, desculpem se estou insultando alguém ou as ovelhas em geral, e não faça nada, não importa o que o governo faça com ele, a situação é completamente diferente quando faz frio, porque não há gás suficiente, você está com fome e também vê seus filhos passando fome. As pessoas tendem a ficar agressivas quando estão com fome. Quando veem os filhos passando fome, eles perguntam, mamãe, por que eu não posso comer nada? Ah, porque não temos dinheiro para isso. As pessoas tendem a ficar realmente agressivas. E acho que os americanos, em sua maioria, estão ficando muito nervosos, porque isso pode causar muitos problemas neste outono e neste inverno dentro da União Europeia, nos estados da OTAN, se eles não tiverem comida suficiente. Eles conseguem tolerar muita coisa. Mas quando você está com fome e alguém lhe diz, isso é por causa daqueles ucranianos, isso tende a provocar muita agitação social. E dizer para eles comerem bolo também não funciona. Já tentamos isso antes na história, com resultados muito ruins. Então acho que isso explica parte, ou uma parte muito grande, do motivo pelo qual os europeus, e principalmente os americanos, que não querem perder os europeus, porque ainda precisam deles, estão começando a entrar em pânico. Afinal, o inverno está chegando. E aí vem a fome e o frio. Então é isso. Sobre a outra parte da sua pergunta, no campo de batalha, bem, o que estamos vendo você percebe que, no Ocidente, eles já não falam muito sobre o campo de batalha. Não. Bem, eles continuam dizendo, estamos vencendo, mas sem detalhes. Sim, bem, os ucranianos tiveram em toda a linha de frente algum sucesso numa área em Zaporísia, onde conseguiram retomar território, e houve muita comemoração por isso, ignorando o restante da linha de frente. Mas quando os russos começaram a retomar aquele território que os ucranianos haviam conquistado na ofensiva, eles meio que perderam um pouco o interesse nisso. Bem, é o mesmo caminho. Por suas próprias posturas, em exuberação. Bem, eles fizeram 3 contraofensivas em diferentes áreas de Zaporígia. Uma foi destruída logo de cara. 2 tiveram sucesso moderado, mas a um custo enorme. Os ucranianos conseguem fazer as forças russas recuarem mais rápido do que a Rússia consegue fazer as forças ucranianas recuarem, porque a Rússia está preservando seu efetivo e a Ucrânia não dá a mínima. Eles não se importam com quantos cadáveres dos seus próprios tenham que atravessar para chegar aonde querem. Estão bastante dispostos a isso. A liderança está bastante disposta a sacrificar. Está disposta a aceitar o sacrifício de toda a sua população. Eles conseguem conviver com isso e com o dinheiro que vão ganhar com isso. Então sim, conseguem conviver com isso. E sofreram perdas enormes ao avançar. O problema é que você pode empurrar as forças russas para trás, sofrendo perdas enormes nesse processo,
mas depois não tem efetivo para manter a posição. Então você tem razão, e as forças russas recuam para uma posição defensiva melhor, se reorganizam e começam a avançar de novo contra você. Então esse é um ponto. A Orekov, as forças russas romperam no sul, há combates dentro de Orekov. A Rússia controla cerca de 15% de Orekov, talvez 20% a esta altura. E os ucranianos ainda estão lançando as poucas reservas que têm contra o avanço russo a partir de Dobropole, em Zaporozhye, rumo ao oeste, em direção à cidade de Zaporozhye. Agora, quando Orekov cair, essa será sua última cidade fortificada. E mesmo essa cidade só vem sendo fortificada há 3 anos. Isso não se compara em nada ao que se viu no Donbass. Mas esta é a sua última cidade fortificada antes de chegar a Zaporizhia. Você está a cerca de 40 quilômetros a noroeste de Huliaipole, pela rodovia H08. O problema é que entre ali e Zaporizhia há apenas vilarejos dispersos. Nem chegam a ser cidades. São vilarejos espalhados, despreparados para qualquer tipo de combate. Há um pouco de fortificações de campanha, trincheiras, mas nada além disso. Depois, vamos passar para Dobropilha. A Rússia agora cercou Dobropilha em 2/3 e está nas bordas da cidade. Bem, uma cidade grande. Mas aquilo era um centro logístico. Era um centro logístico que abastecia áreas como Drushkivka e Kramatorsk. Bem, não é mais. Mas as forças russas, os grupos DRG, de reconhecimento e sabotagem, estão dentro de Drushkivka, lutando, fazendo incursões nesse movimento de pinça que vemos se formando. E as forças russas estão agora a cerca de 4 quilômetros a leste de Kramatorsk, Drushkivka e Sloviansk. Mas esse não é o principal problema que eles têm agora. Há cerca de 4 ou 5 dias, as forças russas encontraram um ponto fraco e avançaram pela frente. Elas penetraram. Ainda não romperam a frente por completo, mas entraram na linha de frente e na retaguarda próxima, a uma profundidade de 10 quilômetros. Isso é um grande avanço nesse tipo de guerra. É um avanço enorme nesse tipo de guerra. Já vimos avanços e rompimentos ocasionais de 2, 3 ou 4 quilômetros. Este é uma saliência de 10 quilômetros. E agora, a base dessa saliência está sendo alargada. Ela tem cerca de 1 quilômetro de largura e aproximadamente 10 quilômetros de profundidade. E isso se coloca diretamente em direção a atrás de Drushkivka e do sul de Kramatorsk. O que, aliás, permite que os drones russos dominem completamente a retaguarda do campo de batalha. Ou seja, a área logística atrás dessas 3 cidades, porque atrás delas só há campos, estradas e algumas pequenas vilas. É isso, não há mais linhas. E eu vi um vídeo que recebi da nova Estrada da Morte. É a principal estrada que entra pelo oeste de Kramatorsk. E sim, ela foi coberta por redes, mas as redes foram destruídas em muitas áreas. A artilharia faz isso. Sabe, a rede pode parar um drone FPV, mas não vai parar um projétil de 152 milímetros ou de 120 milímetros. E veículos destruídos por toda aquela estrada. E o vídeo está sendo feito por um drone que voa por baixo da cobertura de rede, filmando todos esses veículos destruídos. Então sim, entrar e sair daquelas 3 cidades já é, sabe, quase suicídio. Nos Estados Unidos, há muitas piadas chamadas de piadas de polonês burro. No norte, há muitos poloneses. E uma dessas piadas é: qual é a diferença entre a roleta russa e a roleta polonesa? Na roleta russa, você tem um revólver com apenas uma bala. Na roleta polonesa, você tem um revólver e tira apenas uma bala. Sabe, 5 ou 6 sempre vão ser a vencedora. Então mas a essa altura, parece mais uma roleta polonesa, sabe? Entrar e sair. E isso só vai piorar. É por isso que eles não estão falando de nada disso, porque há problemas graves ali. E os contra-ataques desesperados que os ucranianos lançaram contra soldados e forças russas nos arredores de Krasnoye Liman, os 2 lados já disseram, sabe, que essas contraofensivas acabaram. E os ucranianos não avançaram muito, apesar de sofrerem baixas muito grandes. Então agora,
As forças russas vão se virar, concluir a limpeza de Krasnoye Liman e começar seu avanço em direção a Slaviansk, partindo de Krasnoye Liman. Então a situação é horrível. E nem estamos falando de Kharkov, nem estamos falando de Sumy, só dessas áreas. E se você acrescentar Chernigov a isso, sabe, as forças ucranianas estão no limite absoluto do colapso. A ponto de um dos deputados da Rada estar falando. Eles adoram falar. Talvez seja porque são políticos, mas esses caras realmente adoram falar. Eles disseram sem rodeios que o objetivo é ter de 40% a 60% de estrangeiros nas brigadas de assalto. O que é um pequeno problema, porque a maioria dos mercenários que vai para lá quer ganhar dinheiro, não morrer. E as brigadas de assalto estão ali por um motivo só. Então a chance de você sair de lá vivo é bem baixa. E finalmente está se espalhando entre os subordinados colombianos lá a informação de que a viagem deles para a Ucrânia muito provavelmente vai ser só de ida. Eles nem recebem os corpos de volta, eles simplesmente não se importam, eles os abandonam. Para o exército ucraniano, os colombianos são lixo absoluto. Saíram muitos vídeos de soldados colombianos feridos dizendo "estou morrendo". Pelo que entendi, eles tinham Starlink para conseguir enviar os vídeos. Estou morrendo, e esses ucranianos não vão me tirar do campo de batalha. Eles passam por mim. Meu companheiro de combate já está morto. Eles os veem como carne descartável, mais descartável do que eles próprios, de qualquer forma. Bem, um grande motivo de preocupação é que, como as coisas estão indo tão mal nas linhas de frente, seria de se esperar que os apoiadores na OTAN entrassem mais em pânico e procurassem uma forma de escalar o conflito. E como de costume, vemos os britânicos buscando esse papel com muito entusiasmo. Vimos que depois que a Grã-Bretanha começou a enviar esses drones de longo alcance para atacar profundamente dentro da Rússia, Lavrov comentou que isso é participação direta e que haverá consequências depois. E agora vemos os britânicos anunciando que já estão fornecendo os projetos dos Storm Shadow. Eu interpreto isso como uma possibilidade de negação plausível. Os britânicos planejariam atacar duramente a Rússia com esses Storm Shadow e depois alegariam que eles são, na verdade, produzidos pela Ucrânia. Mas como você vê agora essa escalada entre a OTAN e a Rússia? Porque imagino que uma das preocupações de Radcliffe também fosse que a Rússia pudesse começar a reagir com um pouco mais de força contra a OTAN, e não apenas contra a Ucrânia. Concordo plenamente. Em primeiro lugar, para as pessoas que realmente acreditam nessa bobagem, de que estão dando tecnologia de mísseis a eles, sério, cresçam. Sem falar que há propriedade intelectual envolvida. Você simplesmente não pode chegar e dizer, aqui toma um míssil, que aliás é feito com componentes de países diferentes, fábricas diferentes e empresas diferentes. E várias delas, aliás, são americanas. Eles nem conseguem lançar esses mísseis sem a aprovação dos Estados Unidos. Então, quando disseram isso, sabe, os britânicos e os franceses deram esses mísseis e eles vão dispará-los porque, sabe, e os americanos não ligamos para o que os americanos dizem. Tem sim. E os americanos acabaram de dizer sim, vocês podem fazer isso. Então os americanos estão no fim da cadeia de fornecimento e algum dia, espero, ainda terão de assumir a responsabilidade pelo que fizeram, porque no fim das contas deram sinal verde. Os processadores deles estão nesses mísseis. Eles usam o sistema de navegação dos Estados Unidos. Então ainda não é algo que possa simplesmente ser repassado. Esse é o ponto A. Ponto B. E a Ucrânia vai construí-los como? Era para acreditarmos que eles conseguem montar um foguete V1, um V1 aprimorado, chamado Flamingo. E eles nem conseguem fazer isso de forma realista no estado em que se encontram hoje. Eles não conseguem fabricar. A grande fábrica de drones, no fim das contas, era só um galpão de montagem. Quando começou a vir à tona que eles estão montando drones FPV, sim, mas tudo que fazem é colocar os parafusos e encaixar as asas e pronto.
Eles não produzem componente nenhum. Onde vão produzir isso? Em quê? Então, de cara, com certeza. Isso é só uma negativa plausível. Só que não é plausível porque ninguém vai acreditar em você. É uma negativa. Quero dizer, é como se, sabe, o Reguntal disse que Wannes quebrou isso. E ela olha para si e diz, Kim, eu não quebrei isso. Why did you break that? And he looks at you and goes, I didn't break that. I just saw you break that. Well, I didn't break that. Acabei de ver você quebrar isso. Bom, eu não quebrei isso. É o mesmo nível, só que lidando com adultos na União Europeia e no Reino Unido. Sabe? Ah, não fomos nós que lançamos o míssil. Foram eles que lançaram o míssil. Claro, tá bom. Bom, tá. E não fomos nós que lançamos o míssil que vai voltar para, atingir sua fábrica um dia. Foram os marcianos que fizeram isso. Quer dizer, a questão é que se você falar com alguém como, por exemplo, o Comodoro Steve Jeremy, que de fato não está mergulhado nessa idiotice e tem experiência militar, ele vai te dizer sem rodeios, a Inglaterra vai ser varrida do mapa. Não há nada que a Inglaterra possa fazer. A Inglaterra não consegue controlar o Canal da Mancha, muito menos qualquer um dos mares. Se a Inglaterra partir para o nuclear, o que, aliás, ela não pode fazer de qualquer forma, porque não é dona dos submarinos nucleares, nem dos mísseis Trident. É tudo americano. Eles os alugam e não podem lançá-los sem aprovação dos Estados Unidos. Na OTAN, os únicos que podem lançar mísseis sem aprovação dos Estados Unidos são os franceses, que de fato possuem suas próprias armas nucleares. Claro, se os franceses fizerem isso, nunca mais haverá uma França. Haverá terra arrasada onde antes se chamava França. Nossos filhos vão aprender, e nossos netos certamente vão aprender, sobre essa nação que um dia foi chamada França e sobre como ela morreu em um dia. Porque se eles algum dia partirem para o nuclear, acabou. Eles serão exterminados, e provavelmente a maior parte da Europa junto com eles. E as consequências, mesmo que nenhum míssil atinja lugares fora da França, só as consequências desses contra-ataques já vão contaminar a maior parte da Europa Ocidental e o Reino Unido, imagino, dependendo de como o vento soprar. Provavelmente não vai passar pelos Pirineus, mas com certeza vai atravessar a Renânia, chegar à Alemanha e aos Países Baixos. Então, eu não sei o quão estúpidos os franceses são. Quer dizer, eles podem ser estúpidos às vezes. Podem ser extremamente estúpidos. Espero que não sejam tão estúpidos assim. Mas os britânicos parecem estar atingindo novos níveis de estupidez todos os dias. Então não sei. Vamos ver. Eles se convenceram de que não vai haver nenhum contra-ataque. Mas apesar de tudo isso, no momento em que a Rússia disse, chega, vamos atrás dos seus navios, você percebe que eles não estão mais indo atrás de navios russos. Sim, eu percebi isso. Mas se não houver uma boa forma de escalada, ou se os russos puderem neutralizar tudo isso, outra opção seria retomar a diplomacia. Eu sei que os europeus ainda estão pedindo um cessar-fogo incondicional. Rendição, é só chamar de rendição. Sim, que é a capitulação da Rússia. Mas se Ratcliffe esteve em Moscou também para discutir possibilidades diplomáticas, como você vê a mudança nas exigências da Rússia? Quer dizer, o que você acha que está gravado em pedra e em que pontos você acha que podemos ver alguma flexibilidade na posição russa? Espero muito que o que fique gravado em pedra seja isto. Não confie em ninguém na União Europeia e nos Estados Unidos, exceto talvez em Fico e Babiš, mas eles são atores menores. E eu não me lembro do nome do cara que acabou de chegar ao poder na Bulgária, mas infelizmente ele também é um ator menor. Todos os principais atores da União Europeia são sociopatas, e eles já mostraram que são assim. A mesma coisa vale para o governo Trump. Olha, você sabe, Trump precisa de uma vitória. Ele está desesperado. Precisa de uma vitória. Claro, ele tem outra opção. Eu fiz uma entrevista com Scott Ritter. Estávamos falando dessas leis secretas que teriam sido aprovadas para permitir que o presidente basicamente se torne um ditador. Elas deveriam existir apenas quando há uma emergência, como uma guerra nuclear. Você não consegue reunir o Congresso. Não há tempo.
Então ele fica autorizado a tomar medidas ditatoriais. Mas eles escrevem isso de forma de aberta em geral, a ponto de ser, sabe, ou um míssil nuclear, o impacto de um meteoro, Yellowstone explodindo, ou eu vou perder as eleições e não tenho mais nada a perder. O Trump faria isso? Não sei. Hitler acha que sim, talvez faça. Quem sabe? Quer dizer, estamos lidando com uma personalidade extremamente imprevisível. Então temos esse ponto. Mas negociar, o problema é negociar com quem? Sabe, quando eu estava conversando com o Comodoro Jeremy, falávamos que a única forma de avançar, eu acho, até para estabelecer algum nível básico de negociações, é no nível 2, no nível 2 ou 3. Você não manda pessoas do governo para lá. Não adianta mandá-las. Talvez você mande chefes de empresas ou algumas figuras culturais para começarem a conversar entre si, só para criar algum tipo de base inicial. É nesse ponto que estamos. Não existe absolutamente nenhuma confiança. Acho que havia mais confiança entre a Alemanha nazista e a União Soviética em 1943 do que existe agora entre a Rússia e a maior parte da Europa. Aliás, havia comunicações entre o governo de Stalin e o governo de Hitler, assim como entre o Reino Unido, os americanos e o governo de Hitler. Ainda existiam contatos por canais indiretos. Eles nunca foram totalmente interrompidos. Com Biden, eles foram literalmente totalmente cortados. Acho que foi a primeira vez que chegou a esse nível. E entre duas potências nucleares, o que é simplesmente ótimo. Sabe, Viva, alcançamos um novo nível de idiotice. Mas agora em quem você confiaria? Quero dizer, Glenn, em quem você confiaria nos governos ocidentais? Who would you trust in the Western governments? No, it's well, it's a good Não, question. é uma boa But it's pergunta. also how, E bem, também tem a questão básica de com quem falar, mas também de onde se reunir. Quer dizer, Helsinki era um local lógico para encontros no passado, porque eles eram neutros. Mas veja só o que aconteceu com a Finlândia em um período muito curto de tempo. Eles passaram de um grande caso de sucesso de neutralidade para agora em Kiev eu ver o presidente da Finlândia defendendo qual deveria ser a estratégia da OTAN. Ou seja, realizar ataques profundos dentro da Rússia e atingir alvos civis à vontade, porque isso faria a sociedade russa sentir a dor, ou seja, os civis, e os levaria a pressionar o Kremlin a encerrar a guerra. And this will make them put pressure on the Kremlin to end the war. They never asked. But not the way he thinks. Yeah, no, Essa é outra forma de ele pensar. Bem, acho que esse é um ótimo ponto. Porque o que significa acabar com a guerra? Quando falam da Rússia, aceitar um cessar-fogo incondicional, isso é visto como capitulação. Os europeus disseram que enviarão suas tropas, que podem reabastecer a Jânia com armas e prolongar a guerra. Então eu diria que a principal pressão sobre o Kremlin, vinda desses ataques contra alvos civis, seria escalar o conflito e acabar logo com a guerra. E, sabe, há fortes indícios nesse sentido. Mas, de novo, eles são tão moralistas, e essa pose é tão absurda. Eles nunca discutem de fato essas coisas. E também não permitem nenhum debate em seus países sobre aonde toda essa escalada pode estar nos levando. O primeiro-ministro britânico Burnham ressaltou que quaisquer negociações terão de partir de onde as linhas de frente estão atualmente. E a referência foi que eles consideram inaceitável que a Ucrânia tenha de recuar de territórios que ela nem controla. Mas ele não quis, como sempre. A OTAN só fala do território deles. E isso meio que se encaixa na narrativa de que esta é uma guerra por território. Mas eles não mencionam nada sobre a arquitetura de segurança europeia. E a OTAN vai recuar? Vai parar de se expandir? A Ucrânia vai restaurar sua neutralidade? Não discutimos essas coisas. Bem, neste momento eles estão estabelecendo o padrão e a Rússia está ouvindo esse padrão. Então isso vai ser resolvido no campo de batalha, porque foi exatamente isso que eles acabaram de dizer a vocês. Isso vai ser resolvido no campo de batalha. Quando eles dizem, vocês sabem, eles não fazem isso por pura ignorância, fazem por pura malícia.
Assim que houver um cessar-fogo, vamos colocar 40.000, 50.000 soldados bem na fronteira. O que quero dizer? Em uma escala maior, quando os combates recomeçarem, esses 40.000 soldados vão ser eliminados. Mas o simples fato é que eles estão garantindo que vocês entendam. Não parem a guerra. Continuem matando ucranianos. Ainda há mais alguns com quem podemos lucrar. Quero dizer, essa é exatamente a mensagem que está sendo enviada a Moscou. Estamos fazendo tudo o que podemos para garantir que consigamos resgatar aquela última criança ucraniana. E sabe, quando eles mandam mulheres, e o Kellogg, aliás, a ONG da filha dele, ganha muito dinheiro com esta guerra. Não se engane achando que ele é algum tipo de patriota da Ucrânia, mesmo que iludido. Não, ele está ganhando dinheiro, a família dele está ganhando dinheiro. Essas pessoas essa é a elite Epstein. São sub-humanos doentes e repugnantes. Não sei como dizer isso de outra forma. Porque um ser humano tem empatia, tem algum nível de empatia. Essas pessoas não têm empatia. Talvez tenham empatia pelas próprias famílias, talvez. Com certeza não têm empatia umas pelas outras. E à medida que isso continua, você vê que elas definitivamente não têm nenhuma empatia pelas classes mais baixas, que são todos os que não fazem parte da panelinha delas. Essas pessoas são cruéis, são feras satânicas. Elas ficam muito felizes em continuar sacrificando gente. E olha, a Ucrânia, eu estava lendo um artigo ucraniano, eles diziam, recebemos nossos primeiros 20.000 conjuntos de coletes à prova de balas para mulheres, ajustáveis para mulheres grávidas. Mulheres grávidas, pelo amor de Deus. 10.000 anos de civilização, e a última coisa que você faz é mandar crianças e mulheres grávidas para a linha de frente, para qualquer combate, a menos que todos os homens estejam mortos e o inimigo esteja rompendo as muralhas. E aí você não importa. Esfaqueie o cara antes que ele mate e estupre você. Esse é o nível de insanidade. Mas aqui, sim, escutem, vamos mandar as garotas grávidas para lutar. Mas por outro lado, sabe, você tem a von der Leyen. Uma das maiores contribuições dela como ministra da Defesa da Alemanha foi exigir que os veículos de combate de infantaria fossem ampliados. Eles são pequenos demais para acomodar mulheres grávidas de 7, 8 meses. Essas pessoas estão doentes. Quer dizer, você pode dizer que é sinalização de virtude, que elas podem fazer o que quiserem. Mas esse tipo de pensamento se formar numa mente humana racional e saudável. Vamos mandar uma mulher grávida de 8 meses para lutar, isso é normal. Na maioria das sociedades, mandar mulheres para lutar já é por si só uma questão radical. É uma daquelas situações de estamos perdendo a guerra, não temos escolha. E perder a guerra significa o nosso extermínio. Geralmente é quando as sociedades chegam a esse ponto. Elas mandam meninos pequenos para lutar antes de mandar mulheres. Quero dizer, basta olhar de forma realista. Eles vão mandar meninos de 6, 8, 10 anos para lutar antes de mandar mulheres para lutar. É assim que as sociedades são estruturadas. Gostando ou não, se você é homem, você é descartável. Porque um homem pode engravidar 100 mulheres. 100 homens só podem engravidar uma mulher. Ao contrário, a sua sociedade morre. Então, aconteça o que acontecer, as mulheres em idade reprodutiva precisam ser mantidas em segurança. Estou falando em nível biológico. Isso está enraizado em todas as sociedades. As mulheres, as fêmeas e até animais maiores de rebanho entendem isso. Os humanos, com certeza. Isso está enraizado na sua biologia. As mulheres precisam ser mantidas em segurança, especialmente as mulheres jovens. Esse é o seu futuro. É o futuro do seu povo. Os meninos podem ser sacrificados no altar, se for preciso, mas as mulheres têm de ser mantidas em segurança. Isso é absolutamente martelado no cérebro, no nível genético de todo ser humano normal. Então, com o que estamos lidando? Estamos lidando com pessoas que são absolutamente anormais. Quando elas podem chegar e dizer, ei, não só vamos mandar mulheres em idade reprodutiva para morrer, como vamos mandar mulheres grávidas em idade reprodutiva para morrer. Só esse fato,
Seria como mandar crianças de 3 anos com uma granada de mão. Provavelmente fariam isso também. Quer dizer, olha, mulheres, e elas estão fazendo isso. Vamos começar por aí. Elas já estão fazendo isso. As mulheres no campo de batalha na Ucrânia passaram de 5% no ano passado para quase 8% este ano. Então, para cada 100 soldados ucranianos mortos, 8 são mulheres, mulheres jovens, só para colocar isso em perspectiva. E aparentemente em Kharkiv, como ficaram sem homens para forçar, começaram a recrutar mulheres à força por fronte. E isso vai se espalhar por grande parte do restante da Ucrânia. Mas vemos cada vez mais levantes acontecendo. Infelizmente, eles não são muito bem organizados. Então, quando terminam, os batalhões da SS entram. Aí encontram as pessoas que lideravam ou que estavam ativas nesses pequenos levantes contra os grupos de recrutamento à força. E então ou as matam, ou as mandam para o front, ou as fazem ficar de joelhos e pedir desculpas em vídeos, para depois mandá-las ao front. Mas você está começando a ver rachaduras, e é por isso que eles ainda não vieram a público e disseram diretamente, vamos levar as mulheres, porque já estão enfrentando rachaduras com o que resta dos homens. E sabe, mais cedo ou mais tarde, eles vão atrás ativamente dos meninos de 15, 16 anos e dos de 14 anos. Quer dizer, só há uma trajetória aqui, o extermínio total de todo ser humano que vive na Ucrânia, para o bem maior da Europa, se é que se pode chamar assim, ou mais provavelmente para o bem maior da classe Epstein. Então sabe o que se pode fazer com isso? Você está lidando com uma oligarquia absolutamente insana que governa o subcontinente europeu a oeste da fronteira russa ou da fronteira bielorrussa. Os poloneses, eu não acho que sejam tão insanos assim. Quer dizer, não são todos, obviamente. Há alguns países sensatos. Assim como, se a OTAN tiver que acionar o artigo 5, há um monte de nações que nunca vão lutar. Provavelmente terão revoluções antes de entrar numa guerra. Os húngaros provavelmente não vão lutar, mas com o Magyar eu já não tanta certeza. Sabe, os búlgaros não vão lutar. Os romenos são uma incógnita. Eles têm um regime fantoche, mas o povo votou de forma muito expressiva no Georgescu, 64%, que disse, estamos fora disso, acabou. Não vamos mais participar. É claro que tiveram que ser. Então a questão é o quanto os romenos estariam dispostos a fazer. Sabe, os espanhóis, os portugueses, eles não vão enviar tropas. Os croatas disseram sem rodeios, nunca vamos enviar tropas, vamos mandar tanques. Não vamos fazer mais nada. Então a grande questão é quem ainda resta. Os poloneses já engoliram mais de 10 mil mortos, não sei quantos feridos. E o sentimento na Polônia contra os ucranianos simplesmente explodiu. Eles os odeiam. Todo dia, dependendo de qual transmissão você acompanha, surgem vídeos de poloneses espancando ucranianos. E qualquer infração de trânsito na Polônia basta para ser extraditado para os bandos de recrutamento do outro lado da fronteira. Então, o povo na Polônia está de saco cheio disso. Os políticos é questionável, mas o povo tá. Mas eu não sei, quero dizer, os alemães, os escandinavos, os pré-bálticos, os franceses, os britânicos, acho que todos parecem ter esse desejo de morte. Mas ainda há ucranianos que podem ser mandados para morrer. Então ainda não acabou de vez. Acho que a campanha da mídia, apoiada por pessoas como o general Keith Kellogg, tenta apresentar o recrutamento, ou nem mesmo o recrutamento, mas o alistamento compulsório de mulheres como uma questão feminista. Ou seja, tirar mulheres de suas casas à força e mandá-las para a linha de frente para morrer. E dizer que esse é o novo feminismo. É algo tão sombrio e deprimente. Eu nem sei o que fazer com isso. Isso foi levantado nos Estados Unidos durante o governo Biden como uma possível medida, porque estavam falando que as Forças Armadas americanas estavam tendo uma enorme dificuldade para recrutar, mesmo com uma economia ruim. O que é raro, porque normalmente acontece o contrário. E bem, sabe,
Se não conseguimos homens suficientes, temos que começar. Temos o alistamento obrigatório. E como não há tantos homens disponíveis para lutar nos Estados Unidos porque eles são gordos, são obesos. 40% da população dos Estados Unidos é obesa. Não, mais de 30% é simplesmente gorda. Então, quando você começa a olhar para os magros, isso não quer dizer que eles estejam aptos para o combate. Eles podem ser magros como um graveto, sabe? Ainda assim não estão aptos. De qualquer forma, ou você precisa fazer eles ganharem peso, ou precisa fazer eles perderem peso. E de repente sua força de trabalho fica muito. E nós discutíamos isso como oficiais lá no fim dos anos 90, começo dos anos 2000. Back in the late 90s, early 2000s. Like, man, if we wind up having to fight with China, Cara, se a gente acabar entrando numa guerra com a China, e há esses rumores, sabe? Tem gente começando a considerar a China como uma possibilidade para o futuro. Não vai haver efetivo suficiente por causa dos problemas de saúde. E a questão passou a ser, sabe, que teríamos de recrutar mulheres, teríamos de convocar mulheres. E esse assunto voltou a surgir sob Biden. E se você olhar as redes sociais, há muitas mulheres dizendo: eu não sou mais feminista. Eu não acredito no feminismo, sabe? Eu não vou lutar. Nem pensar que eu vou lutar. Além disso, todas essas feministas ficam tipo: eu quero ser uma esposa tradicional. Sabe, eu vou lá cozinhar e você pode ir lutar se quiser. Eu não vou lutar. Então é engraçado porque, sabe, tudo isso acontece enquanto você está sentado no conforto da sua casa, quentinho, com os pés secos e a barriga cheia. Aí sim, você pode apoiar tudo quanto é coisa. Afinal, não é a sua pele que está em jogo. Mas no momento em que as coisas mudam e os caras batem à sua porta dizendo: filho, está na hora de ir, as pessoas tendem a mudar de opinião muito rápido. Muito rápido. Mas até lá, geralmente já é tarde demais. Obrigado por dedicar seu tempo, como sempre. E estou ansioso para ver você em breve. Obrigado. Sim, obrigado. É sempre um prazer.